Oi, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje o nosso convidado é muito especial. Vamos lá. Aluno da Jornada Portugal, brasileiro, chefe e empreendedor. Olha quantas coisas num único podcast. Meu convidado de hoje, eu sou fã número 1, tá, gente? Você sabe que aqui em casa todo mundo adora comer, né? Eu e o Gui, assim, comilões. Então nós somos super fãs do Fred. Frederico Frank. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, meu amigo querido. Olá. Que bom ter você aqui com a gente. Vamos lá, sua história é muito envolvente, muito motivacional. Com certeza a gente tem centenas de brasileiros assistindo a gente, não só brasileiros comilões, como eu e o Gui, mas brasileiros que querem mudar para cá, trabalham nesse universo da comida, né? Chefes, às vezes auxiliares de restaurante, enfim, de cozinha. Vamos lá, quem é o Fred? Olha só, o pessoal que preparou aqui, porque a gente tem toda uma equipe que prepara o podcast, né? Escreveram aqui para mim. Desde jovem, Frederico fugia da escola para seguir a paixão pela cozinha. Olha só, esse lado do Fred eu não conhecia. Vamos lá, me conta. Vou te contar. Olá a todos, tudo bem, Paty? Obrigado de me chamar. Mas vamos lá. Meus pais eram donos de restaurante em 85, isso. Você é muito velho, Fred. Eu tinha 14 anos. A gente não conta essa parte, a gente pula. Então, a minha mãe trabalhou na escola que eu estudava. E do momento de vida que mudou tudo, meu pai abriu um restaurante e ela cozinhava. Então minha mãe era responsável da cozinha, meu pai tocava o restaurante e os filhos iam para lá depois da escola. E para mim era uma diversão, eu sempre adorei. Então ajudava muito. Trabalhava da 1 às 5 da tarde, não queria estudar nunca, fugia. Mentira. Eu era um quase bom aluno, tipo não repetia de ano, mas aquela coisa difícil, sempre recuperação e tudo. E aí, amava o dia do restaurante. E eu entrei na faculdade, mas não queria cursar. Qual faculdade? Eu entrei em economia na PUC. Misericórdia. Mas também não sei, acho que na verdade era 1 para 1, 1,2 para 1 a vaga, não, então era muito fácil de entrar. Não, PUC nunca foi fácil, não, ainda mais economia. Era fácil de entrar. Mas foi o motivo que eu descobri na época que podia trancar a matrícula e meu pai, super especial, entendeu e falou, vai buscar o que você gosta. Então, eu fui viajar, eu fui morar em Londres e para aprender inglês, melhorar um pouco nisso, trabalhar em restaurante. Olha que legal, Fred. Eu fui trabalhando em restaurante, depois essa viagem era para ser 3 meses, virou quase 2 anos. Eu não sabia que você tinha essa experiência internacional. Com 19 anos eu fugi dessa faculdade e achei que eu tinha a ver com restaurante, com cozinha principalmente. Aí eu virei um cozinheiro. Como foi essa experiência em Londres? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei quase 2 anos. Meu Deus, 3 meses virou. Eu entrei na escola e vi uma placa escrito Staff Wanted. Eu não sabia o que era isso na época, eu perguntei pro cara, ele falou, não, eu preciso de alguém para trabalhar na pia. Mas você não pode, que você é brasileiro. Eu falei, não, mas eu tenho passaporte europeu. Ele falou, ótimo, então a gente conversa amanhã. Aí eu arrumei esse emprego, eu era um lavador de panela, foi meu primeiro emprego fora dos meus pais, E aí eu fiquei quase 2 anos nesse lugar. Tinha uma mordomia, porque quem trabalhava na escola estudava de graça. Então eu ganhei bolsa. E aí eu fui até o final do meu curso de inglês lá, deu 17 meses, sempre trabalhando na cantina e estudando o curso. Aí eu quis aprender um pouco sobre viajar e tal, fui morar na Alemanha. Ali você já estava certo da comida, na sua vida. Já estava certo. Aí fui trabalhar na Alemanha, trabalhava num restaurante italiano, chamado Cantina Bella Italia. Meu Deus. Em Munique, aí trabalhei uma época lá e entendi que eu precisava ser um profissional disso. A paixão precisava de um refinamento. Exatamente, né? Precisava de uma direção. Porque até então eu estava só na empolgação dos 20 anos, né? Se aceita fazer tudo. Aí eu voltei para o Brasil e falei, pai, e agora? Ele falou, você tem que fazer um curso, tem um curso do Senac, eu já vi para você, tá aqui. Meu pai e minha mãe foram sempre grandes incentivadores. Bacana isso. Aí, porque tinha uma coisa, né? Você não ia ter a faculdade. É verdade, isso era um peso. E na época, todo mundo falava, como assim? Do Senac. Era isso. Eu lembro da minha mãe falando isso. Você vai fazer um curso profissionalizante? Seja bom.
vai ser mais duro o trajeto. Enfim, deu certo, eu fiz o Senac. Por sorte, que eu digo que você precisa também ter um pouco, meu primeiro emprego foi com um cara maravilhoso chamado Emanuel Bassolet. E é o meu grande amigo, um irmão que eu ganhei e que me cuidou e me direcionou sempre. Eu trabalhei quase 7 anos para ele. Então, meu primeiro emprego foi uma faculdade de gastronomia, um chefe francês extremamente competente, me ensinou tudo. Na época eu trabalhei também para um cara chamado Claude Troagro, claro, era do Rio. Vizinho, então, eu morava no Jardim Botânico e ele morava na Rua de Trás. Era isso mesmo. E ele tinha... Saía com os cachorrinhos dele. Mas é uma figura, ele é maravilhoso também. Eu conheci ele por causa do Emanuel, e aí eu fui trabalhar com o Claude em Nova York. Ele tinha um restaurante em Nova York. Eu trabalhei 2 anos com ele. Eu sabia que você tinha rodado o mundo, que incrível. A sorte que eu tive é que eu tinha um passaporte europeu que me permitia fazer isso. E uma profissão que eu trabalho em qualquer lugar, que é uma das coisas que eu vou falar já já. Então, essa abertura de porta de poder trabalhar em qualquer lugar já me servia muito. Claro. Então, minha cozinha de base é a francesa, então com os 2 chefes franceses eu aprendi tudo que eu podia de cozinha francesa, fiz vários concursos, etc. Mas aí vem família, vem tudo, a minha vida se estabilizou no Brasil de novo, e eu tive vários restaurantes, tive um buffet, no começo fui chefe de outras pessoas, trabalhava no Hotel Hilton. Que legal. E aí... Peraí, tem uma pergunta que não quer calar. E Portugal? Como é que surgiu Portugal no meio disso tudo? Vem uma questão de, em 91, eu fiz uma viagem com meus pais para Portugal e fiquei muito encantado, pois o Herculano, que era o amigo do meu pai, passou 20 dias com a gente mostrando isso daqui. E aí, apaixonante. Eu fiquei apaixonado pelas paisagens, pela estrada, pelas cidadezinhas. Encantador. Encantador. E Portugal é encantador. A partir dali, toda viagem que dava, a gente fazia alguma coisa. Então, eu faço parte de uma confraria de vinhos, vamos a Portugal, 1, 2, 3. Bom, eu sei que chegou um momento, em 2017, que a questão do Brasil estava mais complexa, meus filhos... Foi quando eu mudei. É isso aí. Eu queria ter vindo antes, não consegui, em 17. 7 de agosto de 2017. Em 17 começou meu projeto. E aí eu fui me organizando, a minha mulher tem um traço português, pela família do pai dela, e a sugestão dela foi essa, por que não Portugal? A língua nos auxilia muito. E aí eu tinha na época, 2 meninos para resolver. Então o André e o João, com 15 e 18, ou vai ou racha. Então a gente saiu e veio para cá em 20. Em 21, desculpa, era para vir em 20, mas a pandemia atrapalhou. A primeira turma da jornada foi em 2020. É isso. Foi a primeira turma. Que foi quando eu fiz, setembro de 2020, né? Bom, era isso, era para vir em abril, aí não conseguiu. Bom, enfim. Com meus filhos, a história era eles não começarem uma faculdade lá, eu queria que eles viessem estudar aqui. Começassem tudo por aqui, né? E para mim, estudar, trabalhar fora era fácil por causa da profissão. Não, e a tua experiência pelo mundo, né? Então, meu currículo pesava, conta, te abre portas, onde você já trabalhou, as pessoas. Então, Portugal brilhou, o lugar encantador. A gente fez 2 vindas para cá com a família. Exploratória, né? Uma em 18, uma em 19. Então, nas férias da escola dos meninos de julho, a gente vinha para cá. Estrategicamente no verão. Em julho, né? Aquele sol, o país está vibrando, 9 horas da noite é dia. É isso. E foi o que aconteceu. A gente se encantou e aí viemos em abril de 21. Eu, minha mulher e os 2 meninos. Quais eram os planos? Era trabalhar primeiro, como chefe, abrir um restaurante? Eu dizia que eu precisava de 2 anos, eu calculava que eu precisava de 2 anos para entender o que acontecia em Portugal. Então, eu falo muito isso para as pessoas. Eu tinha um projeto financeiro para me ajudar durante este período. Mesmo sem o emprego ideal, eu teria um cálculo para esse você tinha um padrão primeiro de vida período. Muito bom no Brasil, enfim, é uma troca. Eu tinha um padrão de vida muito estruturado. É isso. Consequência do trabalho, mas não podia ficar sem. Então, na época, eu vim para cá com um vínculo com o Brasil. Eu trabalhava para uma escola chamada Pentágono e eu cuidava da alimentação das crianças dessa escola. Eu lembro disso. Era um projeto muito legal porque diversificava muito do que eu fazia. Então, de 17 a 21, quando eu vim, eu fazia isso em loco, eu vivia as escolas
Então era diferente de tudo que eu fazia. E depois, durante 2 anos que eu estive aqui, eu dei essa consultoria no Brasil. Então eu tinha um emprego que me ajudava a pagar o aluguel de Portugal. Sim, já vinha Então, certinho para aquilo ali. Sentar tudo na mesma cesta, eu deixei um pouco acontecendo, cheguei aqui e fui trabalhar para quem era do ramo e bem sucedido. Peraí, deixa eu entender. Depois de todos esses anos, depois de todo esse background, de toda essa formação, de já tendo tido o restaurante, você chegou aqui e foi trabalhar para poder entender o mercado. Passos para trás. Gente, é isso. Olha só, esses podcasts, eles têm um nível de aprendizado gigante. Olha a experiência. Olha, eu falo muitas vezes isso, né? Às vezes a gente tem que dar alguns passos para trás. É isso. Em outras áreas da nossa vida, nós vamos dar muitos passos para frente. Mas essa humildade, porque é humildade, é um exercício de humildade. Total. Né? De você voltar e falar, bom, eu preciso entender esse mercado. Não faz sentido eu fazer curva de aprendizado com o meu dinheiro. É isso. Errar em euro dói muito, porque a gente erra custando 5 vezes mais caro. É isso. E fazer essa curva de aprendizado aqui no mercado português. E não dói. É isso. E não dói. Então você volta um pouco, você recicla. A vida é tão mais simples do que a gente aprende a vida. Te exige tão menos. E você recicla coisas que você já estava deixando para trás. Então, como trabalhar de novo com pessoas novas, como acatar ideias, como dar ouvido a ideias que não são só as suas. Então é muito interessante isso. É um exercício de humildade. Então, eu fazia assim, o começo era, eu trabalhava aqui, as horas de diferença para o Brasil me ajudavam, porque eu conseguia fazer as reuniões no break entre almoço e jantar daqui. Então, quando eram 4, 5 da tarde aqui, que eu estava meio parado, lá era o horário do almoço que eu precisava me reunir e fazer as coisas. Então, tudo online. Então, eu nunca tive só um trabalho. Teve época de ter 3, né? Mas é uma vida agitada de cozinheiro, de chefe. Você não está preso só a uma coisa. No Brasil eu tinha um buffet, um restaurante, dava aula. Então, quer dizer, você já é desse jeito. Aí você se prepara para uma mudança, você não vai ser de novo. Vou fazer com muita gana, né? Então deu tudo certo. Foi muito desafiador trabalhar de novo, ainda mais no outro. É que você já tem esse background, né? Você já fez isso na Alemanha. Mas foi. Mas assim, como é que foi aqui? Foi engraçado que o primeiro trabalho que eu tive, eu fui para Primeiro, eu fazia uns extras, né, num lugar de eventos do José Avilés. Então ele tem o bairro do Avilés e fazia uns eventos. Aí eu fui fazer um evento, 2, conheci pessoas. E é engraçado, né? O português tem um agito diferente do nosso. É um agito mais lento, mas... O português tem um agito mais lento, é mais tranquilo. Adorei! Eles são mais... Adorei a forma de calmos. Mas são agitados ao mesmo tempo com as palavras. Eles falam muito alto, gritam na cozinha, é uma coisa meio... Vamos lá, pá! Então isso, eu olhei de novo e falei, bom, tranquilo, vamos embora. Eu conheço muito, sabe quem? O Vicente. Sim, o Vicente do Cantinho do Avilés. Aliás, ele é nota 20. O primeiro evento que eu fiz foi com o Vicente. Eu gosto demais. E aí eu peguei uma carona no carro com o Vicente. Ele tá com o Avilés o quê? 20 anos. 20 anos. Né? Na época que eu falei com ele era 17, 20 anos. E aí a gente fez o evento junto. E esse evento eu voltei com ele na carrinha. Ele me deu uma carona, ele é maravilhoso. Ele é querido demais. Ele é muito querido, é um cara especial, me recebeu bem. Forma todo mundo ali da vida. É a moda antiga. Profissa, trabalha, segue os planos, vê adiante, então... E nessa época eu conversei muito com ele, mais algumas pessoas, e surgiu uma oportunidade de iniciar um projeto, foi um restaurante brasileiro que tinha aqui, chamado Quiçá. Que eu posso dizer... que foi a melhor comida brasileira que eu comi aqui. Muita gente fala isso. Não tem nada nem parecido. Eu acho tenho que amigos ficou portugueses que eu levei lá. Eu tenho uma amiga portuguesa que se chama Rita, eu gosto demais dela. Nós fomos almoçar lá uma vez, ela assim, mas o que é isto? Que comida é esta? Teve uma crítica de um crítico chamado... na verdade ele tem esse nome, não sei se é o nome dele, eu acho que não é. Alfredo Lacerda, que é do Time Out. Eu lembro disso, né? E a gente teve 5 estrelas, então foi super gratificante ver que o jeito que eu trabalho, o que eu fazia, dava certo aqui. Esse reconhecimento. Muito bom. Mas espera aí, cronologicamente, você trabalhou 2 anos, e aí depois você partiu para empreender. É isso.
como foi empreender como chefe de cozinha em Portugal? Não precisa dizer desafiador, que isso a gente já sabe. O desafio... Em qualquer lugar né? No Brasil imagina em outro país. O desafio eu vou dizer que quem vem do Brasil está preparado para muita coisa. Ah, que bom. Porque a gente apanha lá. Ser empresário... Aqui não é mais difícil, não? Licenças, essas coisas todas. Eu acho que a formalidade, talvez essa burocracia seja um pouco mais... Ela é bem particular. Então, os prazos são muito longos. Um simples pedido... um exercício à paciência, né? Um simples pedido de elétrica demora, uma licença para fazer obra. O agito que é diferente. Aquele agito mais lento. Mas a grande sacada é você estar preparado para isso, não estando na velocidade do Brasil. Então, nós temos muitos problemas no Brasil, a gente está preparado para encarar problema, mas eles são mais ágeis. Você corre atrás, você resolve muito rápido tudo. Aqui não se resolve muito rápido, então o tempo não está a seu favor. Você tem que ter isso até no bolso. É isto, não está a seu favor. Planejamento de bolso. Nosso projeto, eu te falei que eu precisava de 2 anos para entender o que acontecia aqui. Eu tenho um sócio, o Rodrigo, que já mora aqui há 7 anos, então ele sabe muito mais de Portugal do que eu, e mesmo assim, com tudo que eu sei e o que ele sabe, nós batemos cabeça. Então o projeto que era para demorar 3, 4 meses de reforma, virou quase 6. Opa. Um pedido de aumento de energia, que falavam em 90 dias, já está em 180 e não terminamos. Então agora, quinta passada que fizeram a vistoria, começou dia 16 de outubro o pedido. Você pede um aumento de carga elétrica e isso demora demais. Envolve vários setores, quem instala, quem faz a obra, quem autoriza. Eu estou numa zona histórica, é um problema. Então, eu estou perto do Bairro Alto, ali em Santa Catarina. Então, tem tudo isso. Você tem que estar atento aqui em Portugal ao local que você está, as leis, o que permitem lá ou não. Essas áreas específicas, até para construção, para reforma. Você tem uma vantagem, onde a gente está, por exemplo, o IVA é mais baixo para reformulações, para o que você faz, para incentivar a essa melhoria da parte histórica. Então, o IVA é baixo, não é os 13, você paga 6. Que bom. Em contrapartida, teus pedidos são todos mais complexos, porque você está numa zona histórica. Não, tem que vir um cientista da NASA. Você não pode quebrar uma parede. Eu vou botar uma porta maior. Não pode, tem que ter uma autorização. Da NASA que tem que vir, levar 3 Então é isso. O bônus e o ônus. Eu nunca vou esquecer de um caso engraçado que o Rodrigo me contou, meu sócio. Ele falou: eu tenho um amigo que reformou um prédio inteiro e no 3º andar pediram para ele ele tinha que adaptar o banheiro para cadeirante. Então a Câmara pediu que o banheiro do apartamento do último andar fosse adaptável. Mas do último andar? No último andar. Mas como é que o cadeirante vai chegar lá? Era essa a questão, precisava de um elevador. E o elevador não foi autorizado. Então a exigência da acessibilidade, ela vinha só na parte do apartamento. Do acesso ao apartamento não permitiram. Então ele não pôde construir um elevador nesse prédio, era um prédio antigo. Então são coisas às vezes complexas. A gente esbarra, né? Você diria que a maior dificuldade de empreender no segmento de restauração, né, de restaurantes aqui, você diria que é a burocracia do processo? Eu acho que são duas coisas. No caso, ficou mais acentuada por estar no Bairro Alto. Que é uma zona, né, toda protegida. Isso. É um prédio muito antigo, então você tem que cuidar do prédio, tudo isso. Mas eu diria que são duas coisas. Essa parte legal, a burocracia, todas as autorizações são complexas, mas não são impossíveis. É só você realmente se dedicar a isso. E ter dinheiro para bancar esse período. Achar que vai abrir. É isso. Não achar que vai começar com 2 meses e que vai acabar com 2. Não, Exato. Vai começar com 2 e esses 2 viram 4. O que a gente calculou 4 virou 6. Então subiu 50% do tempo de espera. Tem que estar preparado. Não dá para empreender com dinheiro contado. Você não pode empreender com dinheiro contado e a partir daí virar um problema. Porque se você começa com atraso e já perdendo, você já acha que teu negócio não está bom. Você já acha que você está negativo. E você vai estar negativo. Então não pode acontecer isso, você tem que ter uma gordura. Então empreender, na verdade, tem que ser como investimento de bolsa e essas coisas. Tem que estar sobrando esse dinheiro. Você não pode ter um dinheiro só contado para isso.
É muito sábio o que você falou, porque senão o que é para ser um negócio, ele começa a virar um problema antes isso. mesmo de abrir, já vira uma fonte de Já é um tensão, peso. já é um peso. Vai te dar trabalho, vai te dar estresse, mas não pode chegar na parte do mexer com o teu capital de giro, mexer com o dinheiro para os primeiros com a tua meses. tranquilidade, né? Com a tua sono, segurança. com a tua segurança emocional, a tua integridade financeira para o futuro teu e dos teus filhos. Um negócio deve nascer sem ser o seu primeiro ponto de sobrevivência. E tem que dar certo. Não vai dar. Essa pressão. Ele tem duas chances, de dar certo e de dar errado. E você só apostar no dar certo é muito complexo. Eu já quebrei a cara muitas vezes, já contei com muitas portas abertas e não abriram, entendeu? E que se abriu era uma frestinha e é difícil de passar. Nós estamos em Portugal, é uma cidade, Lisboa, pequena. Se você falar, eu brinco que não tem nem 1 milhão de habitantes a grande Lisboa. Onde eu morava, o bairro do lado tinha 1 milhão. Osasco tinha 1 milhão, entendeu? Eu morava em Alphaville. Então, aqui, eu perguntei para você isso uma vez, quando eu fiz o curso, e você falou, a demanda é muito menor. Então, os números são outros. Então, hoje desde o que você ganha até quem consome o teu produto. É isso. Os números são outros. Eu tenho um projeto de abrir mais restaurantes com o Rodrigo, para que tudo isso fique de um tamanho bom. O primeiro é pequeno, tem 25 lugares, eu conto para o meu irmão, que tem restaurante, minha mãe, e eles falam, mas só 25? Eu falo, já é difícil arrumar 25. Demorou quase 9 meses para a gente encontrar um bom ponto. Então, os ainda pontos são... Aqui, né? Era o segundo problema que eu ia te falar, quando você falou a burocracia e o ponto, o lugar. Então... Mas é difícil porque os bons estão ocupados? É isso. Você tem poucos lugares que são permitidos e você tem... Quem tem um bom ponto pode até dar certo, mas ele não abre mão do ponto. É óbvio. E quando abre, ele cobra um valor muito alto. Mas é óbvio, não tem natural. Grátis. É isso. É isso. Então, você encontrar algo fácil, um bom ponto numa esquina e sem ter que pagar um trespasse, não existe. Normal. Então, é natural, é um negócio. Mas... Lisboa é pequena. A gente está falando de Lisboa, mas você vai para o Porto também, enfim. É tudo pequititivo aqui. Isso. Você não tem uma oferta, você abre um site com um monte de oferta. Não, exatamente. Não tem. E você tem que ter foco na direção que você vai. Então, no começo, eu passei por um restaurante que atendia na linha que vai para Cascais, de Lisboa para Cascais, um restaurante brasileiro. Pois muito eu tinha, específico. Super nichado. É isso aí. Pois tinha muito brasileiro que morava nesse trajeto, que vinha desse trajeto para Lisboa, então tinha um pouco esse... Você não tinha o tráfego ali, né, de pessoas passantes. Não. Aliás, até tem um pouco final de semana, por causa dos museus que estão ali perto. Tá. Mas atendia muito brasileiro. Depois, o Copo de Mar já está... perto, chegar lá. Tá perto. O Copo de Mar está perto da República, na Barbosa do Bocage, 107, na esquina com a 5 de outubro. É um restaurante que atende os hotéis, os turistas de hotel. Então, não é o turista de Airbnb, o turista que está em casa, é aquele que viaja mais tranquilo em hotel, que é um restaurante mais sofisticado. Então, o Copo de Mar é um restaurante sofisticado, com uma comida contemporânea, de sabores peixe, frutos do mar, sabores europeus, tem um toquezinho do Brasil, você vai encontrar uma farofa, você tem a mandioca, então tem algumas coisas que ligam. Quem é teu público no Copo de Mar? Demasiadamente americanos, franceses, ingleses e alemães viajando, que estão nesses hotéis 5 estrelas que estão ali em volta. É um restaurante que tem um apelo para o serviço, é muito bem atendido. Sim, é um restaurante de um padrão melhor, o cara vai lá, ele quer serviço, ele quer atendimento. O Daniel, que quem cuida de tudo isso, é o nosso gerente lá, ele trabalhava comigo no Copo de Mar, no Quiçá, e foi pro Copo de Mar. E é isso, é o Dani, cuida super bem, as pessoas pelo nome, faz toda aquela pompa. É um atendimento que o padrão exige. Especial. E é aquilo. Você me falou de 2 dificuldades, agora eu quero saber, aí Quiçá, Copo de Mar e agora... Meia Porta.
aonde fica. Eu tenho certeza que você que está assistindo já está aí, ó, se mordendo, morrendo de fome e quer saber onde fica o novo restaurante do Fred. Vamos lá, conta tudo. Primeiro o nome, Meia Porta. Por que esse nome? É assim, eu estava contando para você que o prédio é antigo, né? Uhum. E aí, várias histórias sobre o prédio, tem 130 anos. Meu Deus! É super antigo. E era uma tasca lá, a rua chama Travessa do Alcaide e a tasca chamava Floresta do Alcaide. Ficou mais de 40 anos. Mas aí eles se aposentaram e fechou. E quando a gente foi para lá, muito antigo, tendo que fazer toda essa reforma, a gente manteve os azulejos, o teto, é lindo o lugar. Mas eu imagino a reforma. Ainda mais mas no foi bairro alto, muito né? cuidado. Foi assim, com cotonete, como eu falo. É isso. E aí, a gente tem uma porta que tem 130 anos, é uma porta... Dizem que um dia aquilo foi um estábulo, coisa para cavalo, então é uma daquelas portas antigas, grossa, pesada, e só abre metade. Uma metade dela é muito frágil de abrir, ela está praticamente presa. Do restaurante. Só abrem uma. Só abre meia porta. É por isso que chama Muito bom. Taberna Meia Porta. Muito Quando você entrar, você vai ver uma coisa verde assim, que é aquela cor tradicional daqui. Você não pode mudar a fachada, então é o verde de sempre. E aí só abre meia. E a brincadeira ficou em torno disso, Taberna Meia Porta. E como é que tá indo? Que tipo de comida tem lá? É assim, são 25 lugares, é pequeno, mas tem o intuito de explorar os sabores de Portugal. Então eu vou muito para os peixes, frutos do mar daqui, a sapateira, que é algo muito típico daqui. Profundamente. A gente tem um croquete de sapateira que está encantando, Não, muita gente gosta. É engraçado porque é um dos pratos que mais me dá trabalho, mas é o que eu mais gosto de falar, é o que mais as pessoas estão gostando. Então, você tá só na cozinha? Agora eu tô fazendo só o que eu gosto. O Rodrigo cuida do resto. A parte chata. Tem o Júlio, que cuida do salão, que já trabalha com a gente há mais de um ano. E eu tô na cozinha... A parte artística. Eu tô no fogão, eu cuido da parte, tem cozinha fria e quente, eu tô na cozinha quente. E o Arthur, que é meu direto, fica na parte fria. É uma cozinha de produto, então sazonal, o que a gente tem de mais fresco, e andando pelo que se faz nas tabernas, é para compartilhar bons vinhos portugueses, tem um pouco de vinho europeu também, Espanha, França, E no Itália. Bairro Alto? E no Bairro Alto, na subida da calçada do Combro, em Santa Catarina. Uau, ponto excelente. É maravilhoso, é um lugar deve ter muita lindo. gente passando muito, ali o tempo inteiro, né? Muito, passantes e muita gente. Você tem um público de estrangeiros que moram em algumas casas ali. Eles amam. Amam falar que moram no Bairro Alto. E os estrangeiros que se hospedam nos Airbnbs e Bookings e companhia. Que deve ter uns 200 na região. Tem demais. E aí a gente atende os portugueses que moram por lá, esses estrangeiros e os passantes. Mas a ideia é que você compartilhe pratos da culinária portuguesa. Então, eu tenho bacalhau, eu tenho camarão ao alho, eu tenho croquete de sapateira, tenho uma copita de porco preto. É delícia, você vai gostar. Se você gostava dos outros, você vai adorar esse. Eu vou marcar, eu vou aproveitar que eu tô aqui com os meus sogros. E legal, ótimo. Não, eles são doidos por De terça a sábado, das 19 às 22. De terça a sábado, 19 às 22. Tá só à noite. Essa pré-abertura, a gente vai fazer um mês. 3 semanas. E tá indo bem? Muito bem, surpreso até. Não é uma surpresa. Você é muito bom. Não, a gente tá indo bem. Gente, é maravilhosa. A gente é real. Sabe o que tá fazendo. Obviamente tem os erros quando você começa, que tem que ser tudo aparado, né, acertadinho, mas a gente nasceu bem. Eu acho que a Taberna Meia Porta é um restaurante pequeno, mas com muito know-how, cozinha muito bem montada. Todo mundo com muita experiência. É isso. É isso. Cada vez que a gente vai adquirindo mais experiência, a gente erra menos. E acho que a gente vai errando cada vez menos, é isso. Sem dúvida nenhuma. Eu falo uma coisa que, meio que sobre empreender aqui. Tem as dificuldades, como todo lugar. Todas as cidades têm seus problemas. Mas eu digo que aqui você consegue ver os cactos. Dificilmente você vai se furar, se desvia, você consegue se organizar. No Brasil é mais difícil. É difícil voltar para casa sem um furão, sem uma picada de espinho, entendeu? É uma parte que você não vê. Então, é difícil, como todo negócio, requer inteligência para planejar, principalmente. A mão de obra não é tão simples, é difícil, a gente vive... A mão de obra lá é como? É mesclado. Eu tenho desde brasileiro, filho de francês,
eu tenho um brasileiro que é pernambucano, eu tenho um colombiano, tem um carioca, então você mistura um pouco de tudo. Você viu que ele não falou brasileiro, né? Ele falou carioca. Você viu que nós somos Meu sócio é carioca, Rodrigo. Entende? A melhor parte do Brasil é tratar o carioca. É isso, Vocês perceberam isso, né? É a melhor. Mas acaba virando isso, de uma coisa gostosa de tratar bem, de ficar feliz de tratar. O acolhimento do brasileiro não tem igual. Os últimos anos aqui tem sido isso, né? O serviço prestado pelo brasileiro traz uma melhora. Sim. Cresce, melhora o mercado. É isso, e traz um mercado para cima, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que nossa cobrança é maior. Eu acho que a gente não se satisfaz com pouco, a gente está sempre preocupado. E a gente tem que dar certo. A gente fez uma mudança muito grande de vida para chegar tem o peso aqui, disso. Né? É quase ou vai, né? Exatamente. Ou vai. Então as pessoas que estão aqui, elas estão muito empenhadas. É isso. O seu empenho vem da necessidade. Exatamente. E não tem bolinho grátis, né? Não tem. Trabalho, tem que correr muito. Trabalho, é isso. Mas ao mesmo tempo, é uma vida que te proporciona momentos melhores de descanso. Você está feliz? Porque você trabalha muito. Não tem como ter um restaurante e trabalhar pouco. Então, eu trabalho bastante. Aqui tem que trabalhar muito mesmo. Não existe a questão do... eu vou para Portugal, a vida lá é tranquila, eu trabalho menos. É mentira. Não. E as pessoas têm uma coisa assim. Uma conexão errada. Elas confundem qualidade de vida com não trabalhar. Com trabalhar menos. Meu Deus. Não é isso. Gente, o imigrante trabalha. Eu trabalho muito mais aqui. Muito mais. Muito mais. Você tem uma cobrança pessoal e do dinheiro. Claro. Você só fica estabilizado quando você gera dinheiro aqui. Então, não dá. Eu conto com alguma ajuda de lá, eu tenho minha aposentadoria, tudo. Peraí, não é tão simples. Não é tão simples. Então, eu trabalho muito, mas o meu dia a dia tem menos preocupações. É mais leve, né? É mais leve. Não tem a preocupação da segurança. A segurança me tira muito peso. Então lá era muita... Imagina, eu tinha um restaurante nos Jardins, o Cocote, e teve um momento dos arrastões, aquela coisa que tinha nos Jardins. Não dá. Eu pagava 2 seguranças, um em cada esquina, para os meus clientes não serem assaltados. Então, coisas que aqui a porta fica aberta até o final. Então, você não fecha a porta para fechar o caixa. Ela está aberta. Às vezes alguém entra, você está fechando o caixa contando dinheiro. Isso não tem preço. Então, isso é leve. O meu dia off é muito tranquilo. E de propósito, eu acho que você tem que vir a Portugal muitas vezes antes, ou se der 1, 2, entender. Uhum. Não dá para mudar de país e simplesmente não estudar o caso. Então, o que você faz agrega absolutamente muito. Você passa essa emoção durante as suas demonstrações de vida aqui, que seja entrevistando, que seja visitando, que seja viajando. Então, a gente percebe o que é a vida daqui. Mas não dá para arriscar. Aquela coisa, eu vou arriscar Portugal. Não. Eu fiz isso quando eu tinha 20 anos, eu arrisquei Londres. Talvez venha um jovem para cá, mas nós estamos falando de família. Sim. Então, hoje quem vem para cá tem uma idade mais não é avançada, o cara de 20, tem filho, tem uma estabilidade. Não dá para errar. Para não botar a estabilidade em risco, planeje. É o que você fala, planejamento é tudo. É verdade. Aqui ajuda demais que você é mais do que você tem. Então, isso é bom demais. Ninguém olha pra você. Muito Ninguém bom. Tá nem aí, se você tá de chinelo, de sapato. Você obrigatoriamente tem uma vida mais simples e ela é deliciosa. Dá trabalho. Menos é mais aqui. Mas é muito mais. Muito mais. É um exercício imenso. E você anda muito, e você pega muitas subidas em Lisboa, e você tá sempre andando e fazendo as coisas. Adoro, sou muito feliz aqui. Que bom, Fred, que bom. Olha só. Pessoal, eu vou deixar aqui todos os dados. A pessoa, você vê, 40 não, agora é 50 a mais. Tem que fazer assim com óculos, que ódio. Olha só, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram, Taberna, bom, o nome, né, vocês não vão esquecer, Taberna Meia Porta. Vai aparecer aqui o Instagram, o endereço. Eu quero ver todo mundo indo lá. Eu não tenho dúvida. Esse croquete de sapateiro deve ser maravilhoso. Maravilhoso. O sapateiro é muito bom. É bom. Olha, eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu assino super embaixo da comida do Fred, porque eu fui algumas vezes no Quiçá. Que bom, fico muito feliz.
Não tenho como te agradecer, que bom ver você bem. Não, obrigado. Essa nova empreitada, eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Vai ser. E é isso. Copo cheio sempre, ânimo. A vida é uma luta, não tem saída. É verdade. Mas é gratificante, é bom demais. Que bom, Fred. A luz está sempre acesa, é isso aí. É isso aí. Queridos, impagável esse podcast, vários Espero ensinamentos. que tenha gostado. Sem dúvida, olha só. Aprender como empreender, os cuidados que a gente tem que ter na mudança, a humildade, a luz sempre acesa. Essa última frase a gente não pode esquecer dela. Um beijo grande e até o próximo. Um beijo e obrigado.